Nesse vídeo você vai começar a entender os maiores mistérios da maçonaria, que trabalha com ocultismo, com mitologia e numerologia. Também trabalha com o cabalismo, da cabala judaica, o cabalístico. A cabala judaica é o livro de bruxaria dos judeus, o livro místico dos mistérios. Então, os fundadores das igrejas protestantes dos Estados Unidos, eles foram maçons. Eles foram de ordem de sociedades secretas, assim como também a maioria dos presidentes dos Estados Unidos foram maçons. Muitos deles foram vistos na Califórnia, no Bohemian Grove, no Bohemia Club, aonde estavam reunidos vários ex-presidentes. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E eles pegaram uma pessoa envolvida no lençol branco e tocaram fogo. Por que que eles se reúnem em secreto? Vem a pergunta. Se a maçonaria não é religião, se é uma entidade filantrópica, por que que suas reuniões são secretas e por que guardam tantos segredos? Por aí se vê que não é verdade. Jesus disse, nada falei em oculto. O que vocês falam em oculto, fala em cima do telhado. Quem tem caráter fala em oculto e fala em cima do telhado. Então, podemos dizer que a falsa fé dos presidentes norte-americanos, assim como o grande maçom, o Donald Trump, eles não eram servos do Criador. Eles põem na moeda deles, em Deus nós confiamos, mas põem o olho de Horus e a pirâmide e os símbolos ocultos das sociedades secretas. Não é um país cristão, é um país disfarçado. Assim como são disfarçados esses grandes ateus do Brasil, esses maçons como seja Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia e pessoas que não precisam estarem dentro das lojas maçônicas. Eles aceitam os poderes, inclusive, como poderia o Edir Morcego disfarçar que ele é maçom, quando ele fez uma réplica do templo do patrono da maçonaria, muito respeitado, que é Salomão. E ainda se vestem como os judeus do sionismo, o maior grupo maçom do mundo, os maçons da pesada, os Rothschilds, que estão com a tribo de Judá, lá em Israel. Esses que negam a Cristo e adoram o bode, na caverna de Zedequias, onde Salomão tirou as pedras para construir o templo. Então, queridos, nesse vídeo você verá segredos da maçonaria, principalmente referente à numerologia. O número 33, por exemplo, que foi o ano de Cristo, da morte do Messias, 33. O número 9 e o número 1, por exemplo, que são esses números que se ligam quando se pede socorro, são os números do Bafomé, o Deus cara de bode. Vocês vão ver nesse vídeo. O número 11, por exemplo, que representa o número da mão chifrada, o número 11. As torres gêmeas, que foram em setembro de 2001, foram atingidas. Eles implodiram aquele prédio, disseram que foi terrorismo, mas é mentira deles, foi um mega sacrifício feito para Bafomé. Foi a abertura de um portal para a nova ordem mundial. Aquela mesma ordem que o Nimrod começou lá na Babilônia, construindo a Torre de Babel, juntando todo mundo, fazendo um ecumenismo ali, uma só língua, uma só fé, um só Deus, que era ele mesmo. Os deuses dessa terra são banqueiros, que ficam na cúpula, que fica lá em cima, no andar de cima, governando esse povo como se fosse gado. Eles se agradam muito dos pastores evangélicos, que usam a Bíblia, o contrário, para dominar essas massas e não deixar que eles ajudem ao próximo, aos carentes, mas manda toda a riqueza para eles. É tanto dinheiro que eles montam banco e movem trilhões todo ano. Eu já ouvi de cifras de bilhões e até trilhões, porque eles têm bancos para lavar dinheiro. Queridos, o Salomão, por exemplo, quando eu comecei a mencionar acerca de Salomão, o meu irmão, que é presbítero, ele falou para mim, olha, você falou de Salomão e eu gosto de Salomão. Eu não gostei porque eu gosto de Salomão.
Aí eu disse, mas eu não falei mal de Salomão, eu falei a verdade sobre Salomão. Salomão, para construir o templo, ele teve a ajuda de 72 demônios. Imagina a quantidade de demônios que ajudou Edir Macedo. Fisicamente foram pessoas que ele prometeu enricarem para fazer o templo. Mas Salomão até pediu a uma entidade chamada Asmodeus que arranjasse um demônio que pudesse cortar alguns minérios para poder fazer o altar do Senhor. E ele foi apanhado, então, pelo demônio Asmodeus, que o transportou a 600 quilômetros de onde ele estava. Isso está escrito no Testamento de Salomão, está escrito nas clavículas de Salomão, está escrito na Cabala judaica, essa história sobre Salomão, para quem duvidar, né, que ele foi patrono da maçonaria, mas o primeiro construtor, o primeiro maçom que desafiou o Criador e quis juntar todo mundo no lugar e fazer um nome, foi o Nimrod, né, um descendente de Noé. Pois bem, então os emojis que você envia, as figurinhas e imagenzinhas, elas foram baseadas nos símbolos de Salomão, escrito no livro e mostrado no livro As Goécia ou Goétia de Salomão. Uma coisa que certamente você não sabia, né? O número 47 também é o número que a maçonaria muito usa, você vai ver nesse vídeo. E o interessante é que as pessoas acreditam que, segundo as profecias, Deus vai voltar para aquele Israel. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aquele Israel hoje é inimigo número 1 do Criador. Eles aguardam o Gadol, o grande arquiteto do universo. O antimessias é o que eles aguardam. Eles negaram a Cristo agora. Não tem Israel, só tem a tribo traidora de Judá, que se postou até no lugar de Levi, com os fariseus e saduceus e herodianos e todo o lixo. Então aquele povo que está lá é o sionismo, são os maiores maçons manipuladores, eles mandam no Trump, são pessoas da alta, dos senhores do mundo, entende? Não é o Messias que está ali. Quem fala do Messias leva tapa na cara, cuspida e é xingado de cachorro. Se não acredita em mim, vá pesquisar, por favor. Porque você corre para lá, não, mas vim mal, deu chamada da meia-noite, mas é Claudionor Corrêa de Andrade, Severino Pedro da Silva, Antônio Gilberto, mas a Elianai Cabral, mas Ezequiel Soares da Silva, mas o povo diz Israel, o relógio do arrebatamento, a videira de Deus que floresce, blá, 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 blá. Pesquise um pouquinho mais. Pesquise fora da cartilha da Assembleia, por exemplo. Pesquise um pouquinho mais e você vai entender o que eu estou falando aqui. Então, queridos, para concluir, as Torres Gêmeas, em 2001, quando foram derrubadas ali, eles estavam entregando o mundo para uma nova ordem mundial. É a mesma coisa que Constantino fez. Constantino queria uma só língua, uma só fé, um só Deus, um só povo ali. É o que eles querem também, mas o Pai quer todo mundo espalhado. Assim como o Pai barrou a Torre de Babel, também tem barrado esse sistema que está aí. E existe a Aliança da Terra, que é uma elite poderosa que se opôs à elite global, porque viu que a elite global quer destruir a Terra, e estão lutando contra a elite global. Depois vamos pesquisar mais acerca disso. Eu já falei aqui que foi eles que estão de posse da lista de Epstein, que descobriram as bases da Fundação Clinton, onde eles continham crianças em gaiolas, para tirar o chamado adrenocromo, aquilo que sai da veia, né? Para vender em frascos por milhões de dólares para velhos, para se rejuvenescerem. E eles, que têm posse de 3.000 patentes de Tesla, que foi roubados dele, destruíram com Tesla e pegaram as coisas dele, na área da saúde, por exemplo. Eles que enviaram Trump para a Venezuela, para prender o presidente deles, segundo fontes, é essa Aliança da Terra. Eu acreditei, porque a nova ordem mundial gostaria de reduzir o nosso mundo, reduzir 90% da população atual de 8 bilhões. Mas a Bíblia fala em Apocalipse que somente um terço será reduzido. Apocalipse foi copiado do livro de Enoque e Apocalipse de Pedro. Houve muita manipulação. Eu acredito em uma coisa: o Criador que nos dá para respirar é nosso amigo e não deixa o mundo se acabar nas mãos dessa elite global. Então, meus queridos, é isso aí. O Tiago Lima vai mostrar para vocês muitas coisas do ocultismo, e
essas coisas são adorações ao Deus cara de bode Baphomet. Ele vai explicar para vocês bastante coisas aqui. Veja esse vídeo, deixarei a descrição do canal. O link do canal na descrição desse vídeo. E você vai acompanhar mais o Thiago Lima, que é muito profundo nesses assuntos. Então, queridos, é isso. Grande abraço. Vamos para esse vídeo. Donald Trump, hoje, é um dos maiores maçons que existem no mundo e ninguém fala a respeito disso. Os Estados Unidos é um país onde os pais fundadores foram maçons. Praticamente todos os presidentes dos Estados Unidos foram maçons. Então é um país que recebe uma influência gigantesca da própria maçonaria. E, inclusive, na guerra, na data em que Donald Trump bombardeou o Irã, a gente tem uma bela de uma simbologia e numerologia maçônica. E o que a gente olha isso? Donald Trump, ele bombardeou ali o Irã no dia 28 de fevereiro de 2026. 3 dias antes de uma lua de sangue. A lua de sangue ocorreu no dia 3/3 de 2026. Olha a numerologia. O número 33 é o mais alto grau maçônico. E diversas vezes a maçonaria vai usar como assinatura o número 33. Você, na época da pandemia, possivelmente você não vai lembrar, pode ser que algumas pessoas em casa lembrem aí, mas a mídia divulgava os números das pessoas contaminadas pelo Covid sempre iniciando por 33. Inclusive tem uma compilação de vídeos que eu fiz, sim. Em Minnesota, 33 pessoas foram contaminadas. Na Flórida, 33 casos do Covid. Começou assim, entendeu? Porque é uma assinatura maçônica. Você vai ver, quando você começa a ver, Vilela, você vê o 33 em tudo quanto é lugar. Porque está debaixo de uma influência maçônica. Donald Trump bombardeou o Irã dia 28 de fevereiro, 3 dias antes de uma lua de sangue. A lua de sangue ocorreu no dia 3/3. Exatamente no dia da lua de sangue, faltavam 303 dias para o fim do ano. E sabe quais foram os 3 países que viram a lua de sangue de uma forma mais clara? Não. México, Estados Unidos e Canadá. Sabe que horário? Foi o ápice da lua de sangue? Às 3h33 da manhã. Para, velho. Que 3 horas da manhã dizem que é o horário do demônio, né? Então. Que é o horário do... Já acordou 3 horas da manhã? Algumas vezes. Fico com cagaço. Mas tem mais. Quando a gente fala de maçonaria, não é só o número 33 que influencia. O número 911 é um número que remete a Baphomet, o bode que a gente falou. Por quê? O bode, ele é um ser superior dentro da maçonaria. Inclusive eu trouxe um vídeo, será que a gente consegue rodar, de um ex-maçom falando a respeito da adoração de Baphomet, porque aí eu consigo contextualizar. A gente pode rodar um vídeo que eu trouxe aí, Vilela? Cara, esse cara, ele é um ex-maçom. Ele saiu e resolveu revelar algumas coisas que aconteciam lá dentro. E ele vai falar a respeito de como é a adoração de Baphomet. Então, se eles conseguirem colocar pra gente aí, isso vai ser muito bom para eu poder contextualizar isso que eu tô falando. Baphomet, ele é tido dentro da maçonaria com o número 911. O número 9 vem antes do número 10. 10 remete a Deus, o Criador. É o alfa e o ômega, o 1 e o 0. Quando a gente fala do número 9 e do número 11, a gente tem... Você liga pra polícia? Exatamente. Lá nos Estados Unidos? Quando você precisa de um socorro lá, você liga pra Baphomet, na verdade. Nossa, número 9 e 1. Porque é um país que tem uma grande influência maçônica. 9 vem antes de Deus e o 11 vem depois. Então você tem algo que tá, teoricamente, acima, né? Abaixo e acima, ou antes e depois. Essa é a numerologia do próprio Baphomet. Eu trouxe esse vídeo aí para que o pessoal pudesse entender aquilo que a gente falou no início aqui do podcast, que é como muitos dos maçons, eu tenho certeza que no chat deve ter um monte de gente me xingando aí, falando, cara, você tá maluco, não é nada disso, eu sou maçom, meu marido é maçom, meu pai é maçom, eles não fazem nada disso. Não... Já ouvi várias pessoas também falando Porque isso. muitos nem imaginam acesso, né? que isso tá rolando, entendeu? Como a gente falou do número 9 e 1... O vídeo, o pessoal tá aí com o vídeo já, né? Tá? Boa, coloca o vídeo aí pra gente. Vamos lá. Você vai comentando, então? Quando você quiser que pare, é só fala pra eles, ele para e você comenta. Beleza. Pode tá no começo, o Klaus? Tá. Então vamos lá. Quem é esse cara? Quer dar uma pausa aí? Isso. Esse cara aí, ele é um ex-maçom. Ele saiu da maçonaria e resolveu expor muitas das práticas que ocorrem lá dentro. E ele era um nível alto. Nível alto da maçonaria. Ele
chegou no grau 29 e decidiu fazer a escolha dele. Porque o que ele tá falando para nós é que quando o candidato chega no grau 29, ele precisa fazer essa escolha. Então, muitos dos maçons nem sabem o que acontece porque eles ainda são de graus mais baixos. Entendeu? Vamos rodar mais um pouco aí. Pode dar uma pausa aí agora. Então você vê que ele está falando sobre o próprio Baphomet, né? Quando o candidato chega no grau 29, ele é levado ao centro da loja, onde ele vai precisar fazer essa escolha. E ele fala a respeito do que é luciferino e o que não é. O que é satânico e o que não é. E aí, agora ele vai trazer o ápice da informação. Tem que se prostrar na frente de uma imagem, isso? Exatamente. Existe uma escolha. Você prefere se prostrar diante da luz, que ele fala de Baphomet, porque Lúcifer é o portador da luz. É aquele que traz a luz. E lá não é vendido como uma coisa ruim. Na verdade é sabedoria, é isso? Da mesma forma que Salomão diz que recebeu sabedoria e riqueza de Deus, a gente lê na Bíblia que Salomão adorou diversos outros deuses, menos o Criador, principalmente no fim de sua vida. Salomão foi um cara que adorou a Astarote, adorou a Moloque. Moloque requeria sacrifícios de bebês. Ô, louco. E Salomão, é bem claro ali que ele era um adorador de Moloque. E de onde ele recebeu tal sabedoria? Uma pergunta que eu faço para as pessoas que falam assim, não, Salomão, ele recebeu sabedoria de Deus. Era um homem muito sábio. Mas eu falo, se ele era tão sábio assim, por que ele foi adorar outros deuses? Não foi ele que aprisionou 72 demônios. 72 demônios que o auxiliaram na construção desse primeiro templo de pedra. Ele aprisionou esses demônios para que eles pudessem auxiliá-lo nessa construção. E você sabia, Vilela, que esses 72 demônios, eles estão hoje no nosso meio e as pessoas fazem referência a eles de uma forma muito comum, sem nem mesmo saber? Sabe como? Quando a gente conversa com outras pessoas e envia emojis, os emojis são esses sigilos de Salomão de forma subliminar. Cada sigilo é um selo de invocação, é um símbolo de um demônio. Os 72 emojis iniciais, quando eles começaram com as configurações dos smartphones, dos celulares, do WhatsApp e por aí vai, eles faziam referência aos 72 demônios de Salomão. Então, cada vez que uma pessoa manda um emoji para outra, ela tá, na verdade, mandando um símbolo de invocação de um demônio. Caramba! Poucas pessoas sabem disso e tem ligação total com o próprio Salomão, filho de Davi, que adorou outros deuses e que se disse sábio e rico. A gente sabe que ele foi realmente sábio e rico, só não sabe exatamente de quem ele recebeu essa sabedoria, essa riqueza. Então. Porque quando Cristo veio, quem foi que ofereceu para ele riqueza? Foi o próprio Satanás. Então, quem oferece tais bens materiais assim, acredito eu que não foi o Criador. Porque o Criador nos oferece a vida eterna espiritual, que não é nesse mundo material, né? E é isso que Cristo veio pegar. Dá para dar o play aí pra gente finalizar? Excelente. Então ele finaliza mostrando que o candidato, após passar o grau 29, ele tem que fazer essa escolha. E essa escolha vai ter que ser a luz de Baphomet, caso ele queira chegar até o grau 33. E por que eu falei isso? Eu estava falando ali da lua de sangue, da guerra, porque o número 91, que você citou, Vilela, como número de emergência dos Estados Unidos, lembrando, né, sobre isso, que é uma referência a Baphomet, ele está tendo influência total nesse duelo entre Estados Unidos, Israel e o Irã. Você sabia que no momento em que Donald Trump bombardeou o Irã, ele foi para o 119º Congresso, 119º é o número 11 e o número 9 invertido. Então ele foi para o 119º Congresso e às 9 horas e 11 minutos fez um discurso
cara, 9 horas e 11 minutos da manhã, fazendo uma referência ao número 9 e 1. Ele fez um discurso dizendo que bombardeou o Irã. Olha lá. Olha que interessante, tem algo que vai além. Donald Trump, na sua campanha, o boné 45 e 47. Ele foi o 45º e o 47º presidente dos Estados Unidos. 4 mais 5, 9. 4 mais 7, 11. Donald Trump... Cara, meu, é bizarro isso, Demais, velho. Demais. Ele é o cara que veio representar isso com todas as cores para o mundo ver. Olha do outro lado ali. A gente tem a foto de perfil do Donald Trump. Sim. Do lado esquerdo do rosto dele, na parte azul, tem 9 estrelas. E do lado direito, 2 listras representando o número 11. Tudo isso vai remeter também ao 11 de setembro, que ocorreu lá em 2001, Sim. com as Torres Gêmeas. Donald Trump, poucos sabem, ele é um cara que nasceu numa lua de sangue. No dia de um eclipse lunar. Da mesma forma que nós tivemos a lua de sangue no dia 3/3 agora de 2026. Existe um cara que também foi maçom, altamente satanista, que é chamado de Aleister Crowley. Sim. Provavelmente você já ouviu falar sobre ele. E ele criou um livro, ele escreveu um livro que se chama Moon Child. Ou seja, a criança da lua. Que é uma criança que nasceu em um dia de lua de sangue e ela, teoricamente, tinha poderes sobrenaturais diferentes das outras pessoas. Esse livro, ele é quase que uma referência subliminar ao próprio Trump. E Trump é um dos caras que é completamente influenciado pela sociedade maçônica, ele representa isso muito bem, tanto é que a gente vê aí o número 9 e o 1 trazido por ele de diversas formas. O discurso de Trump, no 119º, né, às 9 horas e 11 minutos, durou 1 hora e 47 minutos. O que é isso? O número 47 é a abertura dos graus no compasso maçônico. Então, é o quanto eles estão abertos. Isso, 47 graus. Por isso que você também vai ver muita referência ao 47. Poucas pessoas sabem disso. Então é o número 33, é o número 9 e o 1, e o 47. Em quantos segundos Donald Trump capturou Nicolás Maduro lá na Venezuela, você sabe? Não. 47 segundos. Ah, para. Capturou Nicolás Maduro em 47 segundos. E Donald Trump é colocado hoje por Israel como o cara que veio salvar, de certa forma, eles e trazer a paz a Israel. Eles colocaram a imagem de Trump em umas moedas que foram cunhadas já como uma preparação para a construção do terceiro templo de pedra. A gente falou do primeiro templo lá de Salomão, e agora o terceiro templo em Israel é a negação completa de Cristo. Por quê? No início aqui do nosso episódio de hoje eu falei que Cristo, ou o corpo de Cristo, espiritualmente falando, é o verdadeiro templo. E que todos nós que somos cristãos fazemos parte desse corpo de Cristo. Israel hoje nega Cristo. Da mesma forma que negou há 2.000 anos atrás. Eles nunca aceitaram que Cristo é o Messias. Netanyahu, há uns dias atrás, ele fez um discurso falando sobre a vinda do Messias. Que inclusive foi um vídeo que ele apareceu ali com 6 dedos. Exato. Né? Então naquele vídeo ele estava falando a respeito do Messias. Por quê? Eles pretendem, ou eles esperam, né, a chegada desse Davi, que é o Messias judeu, para reconstruírem esse terceiro templo. E esse terceiro templo vai ser físico, porque estamos falando, de certa forma, da sociedade dos construtores. Eu vou trazer algo bem bacana agora. Vamos para o nosso próximo estudo aí, que vai falar um pouco mais de Donald Trump e de toda a simbologia maçônica dele. Tá. Donald Trump, no final do ano de 2025, ele foi para o Japão. E ele falou ali com a primeira-ministra do Japão, que, por sinal, remete mais uma vez a um encontro maçom. Olha naquela primeira imagem ali que ele tá encontrando 2 colunas, ela. O chão xadrez. Isso. Que Atrás mais? a gente tem o arco royal. Essa foto que eles fizeram parece que não, né? Mas é algo completamente planejado. Estados Unidos e Japão se unindo e mostrando ao mundo que essa reunião é uma reunião que tem influência maçônica. Ou seja, tanto ele quanto ela aí são 2 meras marionetes. Quem tá no controle é aqueles que estão ali coordenando todo esse cenário que eles estão. O piso xadrez ali embaixo, as 2 colunas lá atrás, o arco royal, e tudo isso tem um significado gigantesco. Porque a gente está falando de o sistema maçônico controlando o sistema político. Né? Vamos rolar mais um pouco aí a imagem para baixo, por favor? Nesse arco royal, a gente vê uma referência ao zodíaco, que, por incrível que pareça, também tem, de certa forma, um envolvimento com a maçonaria. Eles,
cultuam deuses pagãos, eles têm envolvimento com símbolos do zodíaco, com signos. Eles atiram para tudo quanto é lado, menos para o Messias, quando a gente fala, menos para Cristo. Eles vão atirar para o bode, eles vão atirar para o zodíaco, eles vão atirar para trindade pagã e por aí vai, menos para o zodíaco. Ali no arco royal, nós temos metade dos signos, da forma que eles colocaram ali na imagem de Trump e a primeira-ministra do Japão, em cima desse arco, que é uma referência àquele símbolo maçônico que tá em preto e branco ali, né? Coloquei ele em preto e branco e colorido, que é o arco real ali. Em cima dele, em cima das duas colunas, nesse arco, tem o símbolo do zodíaco. Eu acho que nessa imagem não dá pra ver muito bem. Você consegue ver? Agora tá dando pra ver melhor. Ó, tô vendo. Você vê que tem ali, ó, logo em cima, se não me engano, de peixes e por aí vai. Porque tudo isso tá debaixo da alçada maçônica. Todo estudo de astronomia é tudo controlado pela própria maçonaria. Desde o princípio foi. Salomão era um cara que estudava muito isso. Tanto que ele criou aquela goetia, né? A gente falou dos selos de invocação, dos emojis, dos símbolos que Salomão trouxe aí para invocar demônios. E tudo isso tem envolvimento. Salomão é praticamente o pai da maçonaria. Só tem um cara que, às vezes eu me pergunto se ele realmente foi um maçom ou não. Esse cara foi Nimrod, é o cara que construiu a Torre de Babel. Um dos maiores maçons que houve na humanidade. Nimrod. Já ouvi essa teoria aí, que ele era maçom. É o cara que construiu a Torre de Babel. Então você vê que ele é um construtor. Ele foi o primeiro e o mais abusado, né? Porque ele queria construir algo para chegar até Deus, né? Ele queria construir algo que tocasse os céus, que impedisse que Deus pudesse trazer o dilúvio para detonar com a humanidade de novo, e se colocou como Deus aqui na Terra. E foi o cara que criou a primeira ordem mundial, podemos dizer. Porque ele se colocou como Deus, existe uma única linguagem. Ali eles tinham devia ter o mesmo dinheiro, devia ter, né? Exatamente, a mesma moeda. Mesma moeda. E ele é o supremo ali na situação. Então, a primeira ordem mundial foi feita por Nimrod. Putz, pode crer, cara. Você olha para as notas de dólar hoje... E aí vem Deus e quebra essa ordem. Cada um vai falar a sua própria língua. Exatamente. Acaba a Torre de Babel e tudo mais. E olha para os tempos atuais. Como que eles vão fazer para restaurar essa ordem? O primeiro passo é reverter aquilo que Deus fez. Porque Deus, ele separou os idiomas, né? Sim. Ele fez com que as pessoas falassem idiomas diferentes e acabou com a construção da Torre de Babel ali. Hoje, a inteligência artificial, por exemplo... Vai traduzir automaticamente. Exatamente. Tudo, né? É como se eles recuperassem aquilo que Deus tirou, né? Depois de 6.000 anos, se eu não me engano, se passou da Torre de Babel até hoje. Pois é. Ô Santa, tem perguntas aí? Temos algumas perguntas muito legais aqui, ó. Vamos lançar a primeira. O Carlos Eduardo mandou: Tiago, eu fico meio encucado. Se a maçonaria não tem nada demais, por que esconder tanto? Isso não aumenta mais a desconfiança da galera? Dizem que não é não é sociedade secreta. É discreta. Discreta, exatamente. Eu penso da mesma forma. Se eles não têm o que esconder, por que é que escondem? Né? Se não tem o que esconder, por que escondem? Porque, por exemplo, as mulheres não podem fazer parte. E dizem que o que ocorre lá dentro... É igual em Las Vegas, né? O que acontece em Vegas, fica em Vegas. O que ocorre lá dentro das lojas maçônicas, nem as mulheres dos caras podem saber o que acontece. Então, assim, se não tem o que esconder, por que escondem? E por que quando sai um ex-maçom, como foi o senhor que a gente mostrou há pouco tempo atrás ali no vídeo, eles descredibilizam, eles dizem que é mentira, que nada disso ocorre, que tá tudo bem lá dentro... E acabam não dando explicação nenhuma sobre símbolos, sobre números, sobre adoração, por exemplo, com o próprio bode e por aí vai. Então eu penso exatamente isso. Se é tão secreta a ponto de não ter segredos, por que é secreta? Pois é, e a Camila mandou uma aqui bem interessante essa pergunta. Por que se é para esconder esse poder todo, eles deixariam pistas em filmes e símbolos espalhados? Não seria mais fácil só esconder tudo? Perfeito. Excelente pergunta, hein, Camila? Quando a gente fala de números, símbolos, pistas ou mensagens subliminares, e a gente vê isso bastante em filmes de Hollywood, filmes da Disney, por exemplo, a gente percebe que eles estão trabalhando com a normalização de tudo isso na mente das pessoas. Eles estão querendo que você se acostume cada vez mais com esses símbolos, que são símbolos que trazem, de certa forma, a energia e a frequência dos planos de todos eles. Portais? Como se fossem portais? Quase isso.
Por exemplo, o símbolo da pirâmide com o olho nas notas de dólar, ele traz a energia dessa nova ordem mundial, dessa nova ordem secular. Ele faz com que você esteja, de certa forma, recebendo isso e se acostumando com todos esses símbolos. Por isso que a gente vê isso muito de forma subliminar em filmes, em jogos de videogame, em clipes musicais. Cada vez mais esses caras vão expondo seus símbolos para que a população se acostume com tudo isso.